Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso e na aula de hoje, a aula de número 5, a gente vai mostrar o processo de agrupamento, né, dos pontos elétricos por circuito. E aí vou mostrar para vocês aqui, né, como que funciona um quadro de distribuição. Então a gente tem aqui um quadro de distribuição e a gente pode, a simbologia do quadro de distribuição é essa aqui, né, por norma. E um quadro de distribuição ele pode ser dessa forma aqui, um quadro sem barramento. O que é o barramento? Essas barras de cobre aqui. Eu vou tentar ampliar um pouco aqui, vou ver se eu consigo, para ficar mais fácil de visualizar aqui. Ver se eu consigo ampliar um pouco aqui. Pronto. Deu para ampliar aqui para a gente conseguir visualizar. Então, olha só, aqui, esse quadro aqui ele tem um barramento, né, de cobre, e esse aqui não tem barramento. Então, como que funciona, né? Como é que funciona o quadro de distribuição? Então, a energia vem lá da concessionária, no nosso caso aqui é a CEMIG, né? Então, vem lá da CEMIG, dependendo do sistema, né, de alimentação, se ele for 127, vai vir da CEMIG lá um fio fase, um condutor, né, um condutor fase e um condutor neutro, lá da CEMIG, tá? Aí vem da CEMIG, passa pelo seu medidor. Normalmente no medidor tem um aterramento, né? E esse aterramento no medidor, né, no relógio, é ligado a esse aterramento um fio que a gente chama fio de aterramento, que é esse fio verde, né? Normalmente é um fio verde. Então vem um fio fase, um fio neutro, aqui um fio fase preto, um fio neutro é azul, e vem também, a partir do relógio, vem também um fio verde de aterramento. Então, isso se for 127, se for 220, aqui na nossa região, nós temos 220 e 127, tem os dois, então vai vir dois fios fase e um neutro. E em regiões que só tem 220, né, não tem 127, vai vir dois fios, vai vir um fio fase e um neutro, mas a diferença entre eles aí vai ser 220, tá? Se for bifásico. Se for trifásico, vai vir três fios fase, e assim por diante. Então, quando tem barramento, o que acontece? Então, vem esse fio lá da CEMIG, lá da concessionária, esse fio ele passa por uma proteção, disjuntor de proteção geral, né? Aqui no caso, ó, os fios estão vindo aqui, ó, aqui no caso é um trifásico, né? Vem três fios, né? Três fases aqui, três fios fase, três condutores. Esses fios, eles passam por esse disjuntor de proteção, tá? E esse disjuntor tem um barramento, né? Para cada fio desse aqui. E aí, os demais disjuntores aqui, então, o que são os disjuntores? São dispositivos, depois a gente vai falar em detalhes deles, que não permitem, que protegem os fios, né? Ou seja, se tiver uma sobrecarga de energia aqui, ele desarma e corta a energia, tá? Então, a gente vai ver isso depois, a gente calcula isso, é dimensionar tudo certinho. Então, cada fio desse aqui, por exemplo, que sai do disjuntor aqui, representa um circuito, tá? Então, cada fio representa um circuito. Então, esse circuito é protegido por esse disjuntor que está ligado a esse barramento. E esse barramento está ligado nesse barramento aqui, né? Eu vou ampliar mais um pouco aqui para ficar mais fácil de visualizar. Olha aqui, esse circuito aqui está ligado nesse barramento central aqui. Então, a gente tem aqui três barras, né? A gente chama normalmente assim A, B, C. Se for um bifásico, né? Se for duas fases só, vai ter duas barras só, tá? E aí você pode, o ideal depois a gente vai mostrar que é equilibrar isso, ou seja, ligar os circuitos de forma a equilibrar uma fase e outra. Então veja aqui, olha, cada disjuntor monofásico, né, ou monopolar, né, ele tem um polo só, ele ocupa uma posição. Se for um bipolar, né, veja aqui que é 220, olha aqui, ele ocupa duas posições, então a gente tem que entender isso, né? Se for igual para o chuveiro, se o meu chuveiro é 220, eu vou precisar de colocar um desse aqui, tá? Quando não tem barramento, como é que funciona? Os fios fase vêm até o disjuntor geral, né? E a gente faz a interligação
em vez de utilizar barramento, a gente faz interligação com o próprio fio, tá? Então, pega fios, liga no disjuntor geral e vai interligando os demais circuitos por fios individuais, que a gente chama de bypass aqui. Então, a gente vai passando, né, vai interligando esses disjuntores, né, os circuitos terminais aqui de cada circuito ao disjuntor geral, né? E aí a gente tem um barramento. Aí você fala assim, mas e em relação ao neutro e o terra, né? Então, a gente tem barramento específico. Então, veja aqui, olha, vindo aqui desse eletroduto aqui, um condutor, né, terra, ele é ligado a esse barramento aqui, né, um barramento de terra, e sai para cada circuito aqui, sai um fio condutor de terra. Mesma coisa acontece com o neutro, né? Então, tem um condutor neutro aqui que vem lá da CEMIG, esse neutro aqui está vindo lá do relógio, né, do medidor. Pode ser que ele esteja aterrado até no próprio aqui, por exemplo, no quadro mesmo aqui tem um aterramento, mas está vindo do solo, né? Então, uma barra lá de aterramento. Aqui, então, está vindo lá da CEMIG. Então, ele vem da CEMIG, cai no barramento aqui, né? E aí, todos os nêutrons são ligados aqui, né? Ou seja, por que são ligados aqui numa única barra? Porque não tem carga nela, não tem energia passando por ela, né? Vai ter energia a partir do momento que você liga o seu equipamento interno lá. A mesma coisa acontece com esse quadro aqui. Então, ou seja, vem um fio neutro, né? Ele é ligado a um barramento de neutro, né? Tá vendo? O fio neutro está aqui, ele está chegando, passando, chegando por aqui, chegando o barramento de neutro, aqui está saindo os fios neutros, tá? E também está chegando um terra aqui e está saindo os terras aqui e os diversos disjuntores aqui. Então, esse aqui é um quadro de distribuição de circuito, ou seja, a energia vem lá da concessionária e é distribuída aí para os diversos circuitos. Então, veja lá que nós teremos que definir o número de posições que o meu quadro de distribuição vai ter. Só que, além dessas posições normais que o quadro de distribuição vai ter, eu tenho que colocar alguns reservas, porque eu posso precisar de ampliar, criar novos circuitos. Então, existe uma tabela, né, por norma, estabelecendo qual que deve ser o número de circuito reserva, né? Depois a gente vai mostrar aqui, para cada quadro de distribuição desse, a gente faz o que chama de diagrama unifilar, né? Então, depois a gente vai voltar nisso aqui para mostrar isso com mais detalhes. Vamos voltar ao nosso projeto e aí nós vamos vir aqui nas tabelas. Se vocês olharem aqui nas tabelas, tem uma tabela aqui chamada de circuito reserva. Então, vejam aqui, de acordo com as normas aqui, se eu tiver até 6 circuitos, eu tenho que deixar um espaço mínimo para 2 circuitos reserva. Então, no meu caso lá, nessa situação aqui, então eu vou ter que deixar 2 circuitos reserva. Bom, vamos voltar aqui então. Então, nós teríamos 6 posições ocupadas, eu precisaria de mais 2, né? Então, eu precisaria de 8. Então, eu tenho que pegar um quadro aí de, no mínimo, 8 posições. Então, para colocar esse quadro, nós vamos vir aqui em Sistema, Elétrica, Equipamento Elétrico. Já apareceu lá o quadro de distribuição. Olha aqui, eu tenho diversos quadros aqui. Eu vou pegar, então, esse, eu teria de 6 a 8, tá? Poderia pegar esse, né? Que ele me atenderia. Então, eu vou colocar de 6 a 8. Vou chegar aqui e vou posicionar ele. Para posicionar, eu vou barra de espaço, né, lembrando, e vou posicionar ele aqui, nessa parede. Né? Então, no corredor aqui. Pronto, posicionei. Aqui já está a simbologia dele, tá? Eu posso aqui, eu não quero que a simbologia apareça. Eu posso vir aqui ocultar e vai ficar aparecendo só o quadro aqui, né? Com os diversos pontos de ligação dele aqui, tá bom? Vamos deixar a simbologia ligada por enquanto. E aí uma coisa importante aqui, né? Nas versões anteriores do Revit, a gente não tinha uma opção aqui que é definir a quantidade máxima de circuitos, né? Que vai estar previsto aqui nesse quadro, né? E agora a gente tem essa possibilidade, a gente pode definir aqui o limite, né, de número máximo de juntores que vai ser definido. Então, se vocês estiverem trabalhando com versões anteriores a 2025, não vai ter essa opção aqui, mas no 2025 vai ter. E isso é importante porque ele pode dar um alerta para a gente se a gente colocar mais juntores do que, mais circuitos do que é o possível, tá? Então, eu vou falar que eu quero no máximo 8 aqui,
para que, se eu colocar mais do que isso, ele vai falar que o quadro não suporta. Olha, para evitar esse problema, eu poderia colocar um disjuntor aqui, um quadro maior aqui, de 12 a 16 também, tá? Bom, definido esse quadro de distribuição, agora eu posso começar, então, a classificar esses meus itens por circuito, né? Então, vou fazer o seguinte, nós vamos selecionar as luminárias. Então, vou vir aqui, vamos selecionar as luminárias todas aqui, filtro, luminárias. E aí nós vamos agora é uma parte muito importante, a gente tem que tomar cuidado. Vejam aqui que quando eu selecionei as luminárias, elas aparece a opção aqui de colocar força e interruptor. O que quer dizer isso? Eu poderia agrupá-las também aqui, ó. Eu poderia criar um grupo de luminárias, não vou agrupar não. Quando eu coloco força, é como se eu estivesse colocando elas num circuito, tá? E quando eu clico em interruptor, eu estou falando qual que é o interruptor que vai ligar ela. Então, por enquanto, nós vamos deixar, não vou mexer com o interruptor aqui, tá bom? Eu posso vir aqui em força, aí aqui eu vou falar se elas vão ser 127 ou 220, né? Se for 127, então vai ser um polo só. Vou dar OK, tá? Pronto, elas já foram agrupadas aqui no circuito. Todas as luminárias estão agrupadas no circuito aqui, tá? Só que se eu tentar visualizar agora o circuito que ela está aqui, não vai estar identificado o circuito. Se eu clicar nela aqui e vir aqui em circuito elétrico, está falando que não tá nomeado. Por quê? Porque ela não está ligada a nenhum painel ainda, tá? Ou seja, eu não falei, porque para definir o número do circuito, eu preciso falar qual quadro de distribuição, porque a organização dessa numeração vai se dar no painel. Então, eu vou selecionar o painel, esse quadro que eu fiz aqui. Olha, ele está falando que não é possível atribuir porque não há sistema de distribuição ainda no quadro, ou seja, o quadro não foi definido se ele é 220, se ele é 127, então vou dar ESC aqui, vou cancelar o que eu fiz, vou selecionar o quadro e vou definir. Olha, esse quadro vai ser um quadro que ele vai ser 127 bifásico. Por quê? Eu vou precisar do chuveiro ali 220. Então, eu vou colocar aqui 127 220. Vai ter as duas alternativas. Pronto, feito isso, se eu vier agora em circuito elétrico e selecionar, aí, Joel, eu precisaria selecionar todas elas novamente? Não, uma só, porque eu já agrupei elas no circuito. Vou selecionar painel, selecionei. Se você vier aqui em circuito elétrico, olha, já está no circuito 1. Ok? Então, já ficaram no circuito 1. Vou fazer agora o procedimento agora com as tomadas. Vou selecionar tudo, filtro. Vou vir aqui, dispositivos elétricos, tem que tomar cuidado com dispositivo elétrico é a tomada. Equipamento elétrico é o quadro de distribuição. Ó, selecionei, tá? Vai dar aquele mesmo problema, porque tem múltiplas famílias selecionadas. Eu vou tirar essas daqui. Então, lembrando que apertando Shift, e aí você consegue tirar, ó. Tirei. Tirar esse aqui também. Deixa eu ver se tem mais algum. Aí tem um chuveiro. Tirei. E essa aqui também. Pronto, agora eu consigo colocar elas no circuito 2. Vou vir aqui em força. Ela é 127, ok. Pronto, coloquei elas no circuito 2. Se você vier aqui, eu selecionar uma delas agora, e vier aqui circuito elétrico, já está no circuito 2. Bom, aqui tem situações que acontece que no momento que você lança as tomadas, os itens no circuito, aparece uma mensagem aqui falando que atingiu 80% do limite, né, de capacidade do circuito. Por que acontece isso? Porque quando a gente coloca lá, define um disjuntor, na classificação de carga, a gente define o disjuntor prévio para o circuito, ele entende que vai ter uma fiação específica para aquele disjuntor. Então, quando chega o limite de 80% de corrente desse disjuntor, ele já avisa, né, que é uma sinalização para você. Ou você não coloca mais itens no circuito, ou se você colocar mais itens no circuito, você vai ter que mudar a classificação, você vai ter que colocar um outro disjuntor. Mas nesse momento a gente vai deixar da forma que está, porque no momento que a gente estiver dimensionando, a gente explica isso com mais detalhes. Aqui, aquelas outras também tinham que estar aqui, né? Então eu preciso adicionar aquelas outras também no circuito. Como que eu faço? Essas outras aqui. Eu vou pegar aqui, vir aqui em circuito elétrico, vou vir aqui
editar o circuito. Então, vem editar o circuito, eu tenho a possibilidade agora de adicionar os pontos que não estavam adicionados antes. Eu vou adicionar o circuito, e vou adicionar essa tomada aqui, né? Vou adicionar essa tomada aqui, que não foi adicionado. Vou adicionar essa tomada aqui. Vou adicionar essa tomada. E as outras, já que estão em cinza ali, já estão adicionadas. Então, só confirmar. Pronto, já foi adicionado, foram adicionadas todas as tomadas. Se eu vier agora aqui em editar o circuito, elas já estão ali ligadas também, todas no mesmo circuito. Veja ali que já está ligado. Agora nós vamos adicionar o chuveiro, né? Então nós vamos vir aqui, força. O chuveiro ele vai ser 220, tá? Então nós vamos colocar aqui que é 2 polos. Vocês viram aqui, por exemplo, que se eu passar por 220 continua com um polo. Por quê? Porque tem regiões que tem 220 monofásico, que a gente chama, né? Que tem uma fase um neutro, ele só tem 220. Em várias regiões do país é assim. Nossa região aqui nós temos as duas possibilidades. Então o 220 nosso é com 2, então tem que ser 220 aqui. Aparece 380 porque às vezes tem algum motor, né, 380, mas no nosso caso aqui é um chuveiro. Ok. Pronto, ele já foi para o circuito 3. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que já está no circuito 3. Só que ficou ali escrito 3,4, né? E essa é uma simbologia utilizada em alguns países, mas no nosso país, aqui a gente não tem essa cultura, né, de classificar um chuveiro 220 em dois tipos de circuito aí, assim. Então a gente teria que alterar esse processo aí. Então, para corrigir isso, a gente vai vir aqui no quadro de distribuição, tá? Lembrando que no quadro de distribuição, a gente também tem que classificar a carga aqui, falar que aqui é um quadro de distribuição, tá? Então, nós vamos aqui nas propriedades do quadro de distribuição, a gente vai, aqui tem uma numeração do circuito, na definição de nomenclatura de circuito. Aqui na nomenclatura de circuito, está como prefixado, nós vamos falar o seguinte: eu quero colocar o número do circuito para que ele coloque na sequência correta, põe aplicar. E aí, agora, se eu voltar aqui, ó, e vier aqui em circuito elétrico, agora já está no circuito 3, tá? Então, nós já colocamos os itens aqui nos circuitos, a gente vai para o piso 1 para fazer o mesmo processo, né? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Vou aguardar vocês na próxima aula. Grande abraço a todos.